Vamos lá. Primeira pergunta, a resposta é não. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é o terceiro ser da Trindade. Ele é um ser pessoal. Assim como Deus é um, Jesus é outro, o Espírito Santo também é outro ser. Não são os mesmos. Na doutrina da Trindade, não apenas porque cremos assim, mas todo o cristianismo, todos os cristãos, com poucas, raras exceções, creem diferente. Acreditamos que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Embora cada qual individualmente é Deus, não existem três deuses, há um só Deus. Isso parece contraditório, mas isso é o que ao longo dos séculos teólogos estudiosos chamam de um mistério. E de fato é um mistério pelo tamanho da grandeza de Deus em comparação à nossa compreensão. Embora isso seja um mistério, não podemos dizer que isso é uma confusão e que isso não é possível de ser acatado por fé. Porque me parece que dentre todas as teorias a respeito da divindade, essa é a mais coerente com as Escrituras. Então vamos analisar esses três pontos para que haja aqui uma cooperação para esse entendimento. Primeiro, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. Ele é um ser pessoal. Então veja, na própria lição, nós temos algumas informações quando lemos a respeito das características do Espírito Santo. São muitas características que demonstram que ele é igual a Deus, ele é igual a Jesus. Mas três características, são muitas, mas eu separei três para descartarmos a possibilidade de compararmos o Espírito Santo a uma força. Ele tem força, ele tem energia, ele tem poder, mas ele não é força, energia e poder. Veja, na página 20 e 21, tem uma lista de características, mas três delas nos ensinam que o Espírito Santo tem sentimento, ele se entristece. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Segunda característica, o Espírito Santo ensina, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2:13. E por fim, o Espírito Santo fala. Atos 8:29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. Veja, ele fala, ele sente e ele ensina, ele tem sabedoria. Ele não é uma energia, ele é um ser pessoal. Segunda pergunta, seria então o Espírito Santo a presença de Deus ou um espírito no sentido de presença atuante? Não, isso é impossível. O salmista Davi, Salmo 51, ele declara essa distinção. Ele diz: não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Duas coisas. O Espírito Santo, como disse, ele é um ser distinto. Quando vamos para Gênesis, no capítulo 1, primeira indicação do Espírito Santo, versículo 2, lá nos diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, ele não era movido, ele não era sacudido, empurrado, pressionado a alguma ação. Ele tinha ação própria, ele se movia. Saltemos para
Mateus no capítulo 3, versículo 16 e 17. Nesses dois versículos nós encontramos os três seres da Trindade separadamente e agindo distintamente. Nós encontramos uma voz que desce do céu e diz: "Este é meu filho amado". Nós encontramos Jesus saindo das águas e encontramos o Espírito Santo que repousa numa forma de pombo. Ou seja, os três seres distintamente aqui apresentados. Se não bastasse isso, olhemos Mateus no capítulo 12. Mateus no capítulo 12 narra um acontecimento muito interessante para essa doutrina, para a defesa dessa doutrina. Jesus é acusado de expulsar demônios porque também tinha demônios. E Jesus repreende aquela acusação, faz um discurso, e no finalzinho do seu discurso ele diz: quem peca contra o Filho tem perdão. Quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século e nem no vindouro. Então analisemos Velho e Novo Testamento e respondamos essa pergunta: quem peca contra Deus tem perdão? Sim, óbvio. Todo pecado é contra Deus, é a quebra dos seus mandamentos. Quem peca contra Jesus tem perdão? Ele mesmo está dizendo sim. E quem peca contra o Espírito Santo? Não, esse não tem perdão. Ou seja, não estamos falando do mesmo ser. Pecou contra o Pai, tem perdão. Pecou contra o Filho, tem perdão. Pecou contra o Espírito Santo, não tem perdão. Seria muita incoerência imaginarmos que Jesus estava falando do próprio Deus. Porque se fosse do próprio Deus, teria perdão para esses pecados, para esses pecadores. Ou seja, é um ser totalmente distinto e ganha aqui um destaque especial por causa do plano da redenção, que passa inclusive por Deus, por Jesus, e ganha aqui um destaque especial porque o Espírito Santo é o que convence o homem, é o ator principal na era apostólica, em todo o período da igreja. Então vamos lá. Se não bastasse esses versículos, na afirmação do apóstolo João, no capítulo 14, que diz assim, acompanhem comigo, o versículo 16. E eu, Jesus falando, rogarei ao Pai, falando com Deus, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Tem coerência dizer que Jesus está falando para Deus mandar Deus para ficar conosco. Ele está falando de outro ser. Versículo 26, Jesus falando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha isso, meus irmãos. Deus enviará o Consolador, o Espírito Santo, porque Jesus está pedindo. Os três seres interagindo e claramente é percebido com ações diferentes, com atuações diferentes dentro do plano de redenção, ou seja, não são as mesmas pessoas. Portanto, o Espírito Santo não é Deus, não é a presença de Deus e nem o Espírito de Deus no sentido de uma presença operante. Reafirmando para memorizarmos. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, há um só Deus. Esse é o mistério da Trindade. Por fim, a última questão, qual a diferença dos termos Trindade e Triunidade? Na verdade, meus irmãos, não tem diferença alguma nesses dois termos. Que inclusive nenhum desses termos
existem na Bíblia. Eles representam uma verdade bíblica, assim como o milênio não existe na Bíblia essa expressão, esse termo representa uma doutrina que está na Bíblia. Mas eu prefiro hoje o termo trindade porque ele é um conceito mais consolidado. Ele não é manipulável. Quem fala de trindade desse termo sabe que está se referindo a esse ensinamento que há um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas não são três deuses, há um só Deus. Falou da trindade, está dizendo disso. Mas a triunidade, embora também se refira a isso, não é um termo tão consolidado. Por isso que os defensores de algumas doutrinas contraditórias preferem esse termo. O termo não está errado, mas ele pode ser usado para esconder uma falsa doutrina. Eu vou dar um exemplo. Se a pessoa crê apenas em Deus e em Jesus, e ele considera que o Espírito Santo é uma força, uma energia ou uma presença atuante, e chama isso de Espírito de Deus, embora seja equivocada essa compreensão, ele pode chamar isso de triunidade, porque ele fala que são três e adapta a essa expressão. Tá? Então eu prefiro hoje o termo trindade, mas não vejo problema algum em usar o termo triunidade. Posso, como faço, citar essa expressão de vez em quando, não tem problema algum. Tá? Então vamos fechar aqui o nosso assunto, e eu quero sugerir, tem muitas informações bíblicas aqui que atestam que Jesus, o Pai e o Espírito Santo são distintos, né? Mas precisamos reconhecer disso, alguns termos na Bíblia que podem trazer confusão no leitor desavisado, né? Por exemplo, em Atos, no capítulo 5, nós temos ali o apóstolo falando do Espírito Santo, e aí depois ele chama o Espírito Santo de Deus, e depois ele chama o Espírito do Senhor. Então é muito recorrente nas Escrituras a expressão Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, para se referir ao Espírito Santo. Não há problema algum nisso. É nós que formulamos essa doutrina e categorizamos alguns termos. Mas a Bíblia, na sua originalidade, está apenas narrando algum assunto, algum termo, e nós é que precisamos, né, compreender como é que a Bíblia está abordando esse assunto. Então veja, se nós formos forçar, né, um versículo para se adaptar à nossa compreensão, nós podemos criar uma falsa doutrina. Né? Lembrando aquele princípio, em questão doutrinária, se você nega uma verdade, você reafirma outra. Se você não acredita em três seres distintos, você não pode dizer que acredita na trindade ou na triunidade. Então, só um exemplo aqui de interpretação equivocada. Se você diz que o Espírito Santo é o próprio Deus, porque algumas vezes na Bíblia está dito o Espírito de Deus, você pode, com esse mesmo erro, abrir um precedente para outras pessoas, ou para uma outra compreensão de que há um outro Espírito, o de Cristo, porque a Bíblia também fala o Espírito de Cristo. Então veja a confusão que isso poderia gerar. Deus, Jesus, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Né? E essa passagem está na Bíblia, Romanos 8, versículo 9, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Ou seja, se analisarmos versículos isolados, fora de contexto, ou então forçosamente para adaptar uma compreensão,
podemos gerar um problema ainda maior. Então vamos nos ater à compreensão tradicional da igreja, que a doutrina da Trindade ou da Triunidade, como queira usar, ela é assim: Deus é Pai, Jesus é Pai, perdão, o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, há um só Deus. E para fecharmos, o destaque que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, dá ao Espírito Santo, já tira a possibilidade de que ele seja uma energia, que ele seja uma presença apenas, mas é muito claro que ele é uma pessoa, no sentido de pessoalidade, ele é o terceiro ser. Olhemos para a bênção apostólica. O apóstolo cita Jesus, cita Deus e cita o Espírito Santo, segundo Coríntios 13:13. Eu acho inimaginável que o apóstolo estivesse falando do mesmo Deus ou de uma força atuante. Não, ele está falando de três seres. Essa passagem que está também na lição de Romanos 15, versículo 30, nós encontramos mais uma vez aqui a atuação separada dos três seres, né, sendo abordada pelo apóstolo Paulo. Veja o que ele diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro ser, e pelo amor do Espírito, segundo ser, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, o terceiro ser. E aí você depois confere nas passagens bíblicas que o Espírito Santo, além de ensinar, além de sentir, ele intercede, ele ora por nós, ele faz muitas coisas que claramente demonstram que ele é um ser pessoal. Vamos ficar por aqui hoje, meus irmãos. Que Deus abençoe. Continue mandando tuas perguntas e, na medida do possível, nós traremos aqui alguma contribuição. Eu justifico que não tratei amplamente desse assunto, respondi apenas 3 questões, esse assunto é muito amplo, e também não afirmei aqui, não estou dizendo que estas respostas são suficientes e que são as melhores. Esse assunto é muito amplo, apenas uma contribuição aqui para o nosso conhecimento. Um abraço, meus irmãos, até o próximo encontro.